Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre modelos de funções para variáveis aleatórias discretas. Lembrando que, quando eu estou com uma variável aleatória discreta, a minha forma de calcular a probabilidade é diferente, né? Eu não mais calculo a probabilidade sobre o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Eu calculo agora, vou calcular a probabilidade através de uma função. Então, o que a gente vai ver nessa aula são alguns modelos pré-determinados para calcular a probabilidade. Então, na verdade, eu tenho que ler a situação, entender aquela situação e ver em qual modelo pré-determinado aquela situação se encaixa. Se ela se encaixa, esse aí é um experimento binomial, vou usar o modelo binomial para calcular a probabilidade. Esse experimento que eu estou realizando tem cara de um experimento geométrico, então vou usar a probabilidade, a distribuição geométrica. Então tudo é uma leitura de qual modelo aquela situação que eu estou vivendo se encaixa e tentar fazer uma correlação dessa situação com o modelo para aí sim calcular uma probabilidade, tá? Então, nosso primeiro modelo, vamos ver 5 modelos. O nosso primeiro modelo vai ser o modelo de densidade uniforme discreta, tá? Então, uma variável aleatória x será uma variável aleatória discreta uniforme se cada um dos n valores possíveis tiver igual probabilidade. Isso é, a função densidade, a probabilidade em cada um desses pontos vai ser igual a 1 sobre n, né? Então, se a gente pensar no dado, por exemplo, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 valores possíveis, que podem acontecer. Pode acontecer a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5, a face 6. Tenho 6 valores possíveis como resultado do meu experimento e todos eles têm a mesma probabilidade. Então, como eu tenho 6 valores, o meu n é igual a 6, todo mundo tem chance 1/6, 1 sobre o total de valores possíveis que eu tenho, porque eu tenho 6 valores possíveis. Então, é um caso clássico de uma probabilidade que se encaixa no modelo de densidade uniforme discreta. Tá bom? Então, na verdade, tudo que a gente estudou no capítulo 2, toda a probabilidade que a gente estudou no capítulo 2, se encaixa nesse modelo uniforme, tá? Porque lá todo mundo tinha a mesma probabilidade de acontecer, todo mundo era equiprovável. Então, todo o capítulo 6 se encaixa nesse padrão aqui, que é o padrão densidade uniforme discreta. A notação que a gente usa para isso é essa aqui, tá? A gente diz que x é a minha variável aleatória. Esse tio aí, ele representa em probabilidade, ele representa em estatística, em probabilidade. Quando eu tenho esse tiozinho, a gente fala, tem distribuição, segue a distribuição, né? Então, x tem distribuição uniforme, é o que essa frase está dizendo matematicamente. Então, não vou fazer exemplo, porque, na verdade, o capítulo 2 todo, ele é esse modelo de densidade uniforme, né? Então, eu posso calcular utilizando a densidade, ou eu posso calcular fazendo pelo capítulo 2, que vai ser o mais usual, de se fazer aquela probabilidade que a gente já conhece. Nosso segundo modelo é o modelo binomial, é a distribuição binomial. Então, antes de escrever qual é a função para calcular a probabilidade binomial, eu preciso primeiro saber identificar o que é um experimento binomial. Se eu consigo identificar que aquilo que eu estou fazendo é um experimento binomial, eu vou poder usar a função binomial para calcular a minha probabilidade. Então, um experimento binomial, ele consiste em n repetidas tentativas, tá? Nzão. Vou repetir o mesmo experimento n vezes, tal que, as tentativas sejam independentes. Então, o que acontece como resultado na primeira tentativa não tem impacto nenhum no que vai acontecer na segunda tentativa. 2. A cada tentativa resulte em somente 2 resultados possíveis, designado sucesso e falha. Então, eu posso, um problema de tiro que a gente fazia em probabilidade, ali em independência, né? Um atirador quer acertar o alvo.
cada tiro que ele dá é uma tentativa independente, tá? Então, cada tiro que ele dá, o resultado daquele tiro não tem influência no próximo tiro. No entanto, a cada tiro que ele dá, a cada tentativa que eu faço, eu tenho duas opções de resposta. Ou sucesso, ou acertei o alvo, ou falha, ou errei o alvo. Então, eu faço a tentativa N vezes, mas a cada vez que eu faço essa tentativa, eu só tenho duas opções de resposta. Ou eu acerto, ou eu erro. Ou eu tenho sucesso, ou eu tenho falha. Não tem meio termo. Ou sim, ou não. E terceiro passo. A probabilidade de um sucesso em cada tentativa é denotada por P. Permaneça constante, né? Essa chance é como se fosse lançar uma moeda várias vezes. A cada vez que eu lanço a moeda, eu tenho 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa. Lancei a segunda vez, minha segunda tentativa. Eu continuo com 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa. Vou para a terceira tentativa. Eu mantenho 50% de cara, 50% de coroa. Então, a cada tentativa que eu faço, a probabilidade de sucesso P permanece constante. Então, agora vamos definir. Então, eu vi a situação, li a situação, ou vivi a situação, e eu vou identificar, eu estou fazendo um experimento binomial. Isso tem toda a cara de experimento binomial que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou definir a minha variável aleatória como uma variável aleatória binomial. Vou dizer que a minha variável aleatória tem distribuição binomial com esses parâmetros. Vamos ver quais são os parâmetros, né? Então, a variável aleatória x, que é igual ao número de tentativas que resultam em sucesso, tem uma densidade binomial com parâmetros P. Quem é o P? P é a chance de sucesso. Quem é N? N são quantas tentativas eu vou fazer no meu experimento, tá? Então, todo experimento binomial, ele é totalmente definido. Eu tenho que saber, por isso a gente chama de parâmetros, eu tenho que, antes de começar meu experimento, saber quem é o N, ou seja, quantas tentativas eu vou fazer, e quem é o P, qual é a chance de sucesso a cada tentativa. Eu não posso entrar no problema de lançamento de moeda sem saber quantas vezes eu vou lançar a moeda. E sem saber qual é a chance de dar cara. Eu já sei que é meio, tá? Eu preciso saber quantas vezes eu vou lançar a moeda, senão eu não consigo calcular a probabilidade, tá? Então eu preciso ter essas variáveis de entrada, tanto o número de repetições que eu vou fazer, quanto a probabilidade de dar sucesso, tá? Então, quando eu identifico que eu estou num experimento binomial, identifiquei qual é a chance de sucesso que eu tenho a cada tentativa, identifiquei qual o número de tentativas que eu vou fazer, eu posso calcular a minha probabilidade não vai ser mais calculada o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. A minha probabilidade vai ser a minha função densidade e vai ser calculada por essa expressão. F de x é igual a combinação, tá? Esse nx aí é um binômio, tá? Combinação de nx a x vezes P elevado a x, lembrando que P é o meu sucesso. Então, o que eu estou querendo fazer com esse f de x? Eu estou querendo saber qual é a chance de ter x'inhos sucessos em n tentativas. X'inhos sucessos em n tentativas. Então, vamos tentar destrinchar isso. X'inhos sucessos. Então, se a P é minha chance de dar sucesso, se eu quero x'inhos sucessos, eu tenho que ter P elevado a x. Porque eu vou ter P vezes P vezes P vezes P, quantas vezes esse número de sucessos for acontecer. Então, esse termo aqui a gente entendeu. Mas se eu tinha N tentativas e só quero ter sucesso em x, isso quer dizer que eu vou ter falha em N menos x vezes, tá? E se P era a chance de ter sucesso, 1 menos P é a chance de ter falhas, tá? Então, eu vou ter N menos X falhas, porque se eu tenho X sucessos, eu tenho N menos X falhas. E cada uma dessas N menos X falhas tem probabilidade de acontecer com chance 1 menos P, tá?
Então, identifiquei por que isso aqui entrou. Está entrando, estou quantificando aí os sucessos, x sucessos, p elevado a x, e n menos x falhas, 1 menos p elevado a n menos x, tá? Só que quando eu faço só essa expressão, eu estou calculando como se fosse os sucessos aconteceram nas x primeiras vezes e as falhas aconteceram nas n menos x vezes seguintes. Eu estou vendo uma configuração só possível para esses sucessos e essas falhas, quando na verdade eles podem permutar essas posições. Eu posso, a minha única opção não é sucesso, 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 depois falha, 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 falha. Eu posso ter misturado, uma hora sucesso, depois falha, sucesso, falha, sucesso, sucesso, falha, falha. Eu tenho várias combinações de como esses sucessos e essas falhas podem acontecer. Então, por isso que eu vou ter que multiplicar todas as combinações pelo número de combinações de n, x a x. São todas as possibilidades de misturar x sucessos em n tentativas. Então, com isso, a gente consegue entender como a nossa função densidade funciona. Se eu quero calcular a chance de ter x sucessos, eu vou calcular combinação de n, x a x, tá? Vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x, onde esse x, você que vai definir, né? Eu quero nenhum sucesso, no lugar de x coloca 0. Eu quero um sucesso só, no lugar de x coloca 1. Eu quero 2 sucessos, no lugar de x coloca 2. Eu quero que só tenha sucesso. Eu quero acertar sempre. Então, no lugar de x, colocamos n, tá certo? Então, quando eu estiver realizando um experimento binomial, eu identifiquei que aquilo é um experimento binomial, eu vou calcular a probabilidade através dessa fórmula, tá certo? Então, a partir desse momento, identifiquei que é um experimento binomial, eu não tenho que ficar tentando organizar o problema de maneira a encaixar lá o número de casos favoráveis ou o número de casos totais. Não, eu posso usar a fórmula diretamente. Tá certo? Então, exemplos de experimentos aleatórios, né, com distribuição binomial. Então, um primeiro exemplo aí, joguei a moeda 10 vezes e quero saber o meu x, que é a minha variável aleatória, vai ser o número de caras obtidas, tá? Então, eu tenho 10 tentativas, que são as vezes que eu joguei a moeda, e o meu sucesso aí é ser cara, tá? Ser cara é o meu sucesso e ele tem um meio de probabilidade de acontecer a cada tentativa. Isso é um experimento binomial, tá? Segundo exemplo, uma máquina produz 10% de peças defeituosas. Seja X o número de peças defeituosas nas próximas 25 peças produzidas. Então, o que é importante a gente perceber aqui, eu tenho que ter esse N muito bem definida. Quantas vezes eu vou fazer o meu experimento, tá? Isso tem que estar muito bem definido para fazer para utilizar a distribuição binomial, tá? Então, nesse segundo exemplo, eu peguei 25 peças. No primeiro exemplo, eu lancei necessariamente 10 vezes a moeda, tá? Então, isso tem que estar muito bem definido. Quantas vezes eu vou fazer meu experimento, tá? Nesse segundo exemplo, eu vou fazer meu experimento 25 vezes. E a chance de encontrar uma defeituosa a cada vez que eu pego uma peça é 10%. Então, esse é o meu P, a chance de sucesso. Meu sucesso aqui é ser defeituoso. Terceiro exemplo, nos próximos 20 nascimentos, então meu número de tentativas está fixo, tá? Nos próximos 20 nascimentos em um hospital, seja X o número de nascimentos de meninos, tá? Então, a cada grávida, cada nascimento que acontece no hospital, eu vou verificar, é menino ou é menina? É menino ou é menina? E aí vai ter 50% de chance de ser menino ou de ser menina. E eu só vou fazer isso nos próximos 20 nascimentos. Então, também é um experimento binomial, tá? Então, sempre que tem essa cara, eu tenho uma chance de acontecer e eu vou repetir meu experimento um número definido de vezes, e isso vai seguir a distribuição binomial. Então, vamos ver um exemplo.
Estou pegando aí, cada amostra de ar tem 10% de chance de conter uma certa molécula rara. Considere que as amostras sejam independentes com relação à presença da molécula rara. Encontre a probabilidade de que nas próximas 18 amostras, então repara como esse é o experimento binomial. Eu tenho 18 amostras, então vai ser o número de repetições que eu vou fazer, tá? Tá fixo. E em cada vez que eu pego uma amostra, cada amostra tem 10% de chance de conter a molécula rara. Então, essa é a probabilidade a cada tentativa que eu dou. A cada tentativa que eu dou, eu tenho 10% de chance de conter a molécula rara. Então, esse é meu P. Meu P, que é a chance a cada tentativa, e essa chance é fixa, tá? Então, eu tenho meu P, que é 10%, e tenho o meu N, que são as 18 próximas amostras que eu vou analisar. Distribuição binomial. Então, letra A. Encontre a probabilidade de que nas próximas 18 amostras, letra A, exatamente 2 contenham a molécula rara. Letra B, no mínimo 4 contenham a molécula rara. Letra C, entre 3 e 6 amostras contenham a molécula rara. Então, primeira coisa que eu tenho que definir aqui são os parâmetros iniciais, tá? Vou definir minha variável aleatória. Qual é a variável aleatória que eu estou buscando, né? Quem eu vou associar com um número nesse problema? Então, minha variável aleatória x, ela vai ser definida como o número de amostras com a molécula rara nas próximas 18 amostras. Repara que quando eu defino assim, está super bem definido que é um experimento binomial, porque eu estou limitando aí quantas vezes eu vou realizar meu experimento, tá? O meu P é 10% de chance de encontrar a molécula rara. O meu N são as 18 amostras que eu vou analisar. Então, o meu X tem distribuição binomial, com P igual a 0,1 e o N igual a 18. Então, já posso até jogar na minha função. A minha função densidade, que é a função que vai calcular a probabilidade, ela vai ter essa carinha, tá? A função f' de x vai ser combinação de nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x, tá? Então, na letra A, perguntava-se qual é a probabilidade de ter exatamente 2 amostras com a molécula rara. Dentre as 18, ter exatamente 2 com a molécula rara. Então, exatamente 2 é igual à densidade de 2, a f de 2, né? A função densidade é quem calcula a probabilidade agora. Então, o meu xzinho da minha função densidade era o número de sucessos que eu queria. Então, como eu quero exatamente 2, no lugar de x, nessa função, eu coloco 2. Então, com isso, a gente vai ter f de 2, probabilidade de x ser exatamente igual a 2, vai ser combinação de quem era n? 18. Quem era x? 2. Então, 18, 2 a 2, vezes quem era o p? A minha chance de sucesso? 0,1. Quantas vezes tinha que ter sucesso? 2. Então, 0,1 elevado ao quadrado, vezes quem é 1 menos p? A minha chance de não encontrar a molécula rara? 1 menos 0,1. Elevado ao número de vezes que eu quero não encontrar a molécula rara. Então, 18 menos 2. Então, com isso, vamos ter, substituindo bonitinho, que é a minha função f de 2, né, que é a probabilidade de x ser exatamente igual a 2, vai ser combinação de 18, 2 a 2, vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 16. Fazendo a conta, né, abre a combinação, teremos que o resultado vai ser 0,284, ou seja, 28,4% de chance de encontrar exatamente 2 amostras com a molécula rara. Tá bom? No item C, a pergunta era: qual é a probabilidade de encontrar 4 ou mais amostras com a molécula rara? Então, 4 ou mais amostras é encontrar 4 amostras, ou 5 amostras,
ou 6 amostras, ou 7 amostras, ou 8, ou 9, até 18, né? Repara que quando eu falo ou, é como se eu estivesse somando essas chances. O ou é aquele conectivo que soma, né? Aquela ideia de somar. Estou somando esses eventos, né? Então, seria um somatório, na verdade, de todos os meus Fs de 2 até 18, porque eu quero incluir aqui nessa possibilidade ter ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 18 amostras, tá? Então, teria que pegar essa função aqui e substituir por x para o 4, depois somar. Substituir por x, o x quando o x for 5, somar. Substituir o x quando o x for 6, somar. E por aí vai até 18. Ou seja, dá um trabalhão isso, né? Sempre que dá um trabalhão, pode ser mais interessante utilizar o complementar. Quem é o complementar de x maior ou igual a 4? O complementar disso é 1 menos x estritamente menor do que 4, tá? Um complementa o outro para chegar no inteiro. Então, talvez fazer por aqui seja mais interessante, porque eu só vou precisar analisar 4 casos aqui, o 0, 1, o 2 e o 3, porque esses são os casos que eu não quero que aconteça. Então, vou fazer por aqui. Quando eu faço isso, eu tenho 1 menos o somatório de 1 menos o somatório da minha função densidade variando de 0 até 1. Então, eu vou colocar aqui, vou substituir na função quando x igual a 0, depois vou somar quando x é igual a 1, depois eu vou somar quando x igual a 2, depois eu vou somar quando x igual a 3. Quando eu faço isso, eu obtenho esse somatório aqui. Então, 0,15 é quando x é igual a 0, ou seja, nenhuma amostra tem a molécula rara. 0,3 é quando x igual a 1, ou seja, eu encontrei exatamente uma amostra com a molécula rara. Quando x igual a 0,284, a gente fez essa conta no item A, é quando eu encontro exatamente 2 amostras com a molécula rara. E quando a minha resposta dá 0,168, é quando eu encontro exatamente 3 amostras com a molécula rara. Somando esse termo todo e subtraindo 1, eu tenho essa resposta, 0,098. Então, isso aqui é a chance, é a probabilidade de encontrar mais de 4 amostras com a molécula rara. Repara que é uma chance bem pequena, né? 9,8% de chance, né? Eu não tenho muita chance de encontrar mais de 4 amostras com a molécula rara. E faz sentido, né? Se a molécula era rara, né? Não pode encontrar em todo mundo. Tem que, a maior possibilidade, né? O mais provável, o valor esperado, lembra que a gente falou do valor esperado? Era encontrar um número baixo de amostras com a molécula rara. Senão ela não seria rara. E finalmente o item C. No item C ele perguntava qual era a probabilidade de ter entre 3 e 6 amostras com a molécula rara. Aqui eu estou incluindo 3 e o 6, tá? Entre 3 e 6 amostras com a molécula rara. Então, entre 3 e 6 amostras com a molécula rara, basta somar, né? O caso em que eu encontro exatamente 3, o caso em que eu encontro exatamente 4 e o caso em que eu encontro exatamente 5, né? 5 e 6, né? Então, eu vou somar, vou substituir na minha função quando x for igual a 3, depois quando x for igual a 4, depois quando x for igual a 5, depois quando x igual a 6 e vou somar tudo, tá? Calculando essas expressões, nós temos esse termo, né? Para x igual a 3, para x igual a 4, para x igual a 5 e para x igual a 6, somando tudo dá 0,265.